Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em um tempo de cura, um tempo ao qual o Espírito de Deus quer e está nos sarando. Se tem um desejo no meu e no teu coração de sermos sarados, Deus quer nos sarar. Precisamos tomar um posicionamento naquilo que Deus já nos prometeu. Não podemos voltar atrás, precisamos avançar. Semana passada ministramos sobre Deus que sara e Deus que cura, e vamos entrar em continuidade essa mensagem. O tema dessa mensagem para nós hoje é o mesmo: Deus que sara, Deus que cura, parte 2 agora, amém? Nós vamos permanecer debaixo dessa unção e dessa revelação. E na semana passada nós aprendemos que todo crente obediente tem direito à proteção e o sarar de Deus, amém? Tivemos aí baseado em cima do texto de Êxodo 15, verso 26. Toda obediência nos dá direito a ser sarado por Deus. Todo homem, toda mulher que obedece ao Espírito Santo tem direito ao toque de Deus na sua área emocional, na sua área física e na sua área espiritual. Aprendemos a diferença entre doença e enfermidade. O que a Bíblia nos fala? Apesar de eu não ter lido o texto, mas andamos baseado em cima de Mateus 4, 23, ao qual o Senhor Jesus nos declara que curava Ele toda sorte de doenças e enfermidades. Por que Jesus fazia isso? Curava doenças e enfermidades, porque há uma diferença entre a doença e a enfermidade. Algo físico de algo emocional, algo físico de algo espiritual, ação demoníaca, espíritos malignos que agem de geração em geração, trazendo catástrofes dentro de famílias. Jesus cura no espírito, na alma e no corpo. Estamos caminhando em cima desse trilho. Tivemos testemunhos sobre o que o nosso Deus continua fazendo, curando e sarando no nosso tempo. Nosso amado Jesus fez, tem feito e fará todas as vezes que o seu nome for adorado e a sua presença for desejada em um lugar. Existiram lugares que Jesus não quis nem passar, porque as pessoas não desejavam a presença dele. As pessoas não criam, as pessoas não queriam a presença dele. E se nós que estamos aqui neste culto nessa manhã, não desejarmos a presença de Jesus, não buscarmos a sua presença, ele não se manifestará. Mas ele está se manifestando no nosso meio, porque é um povo que chama pelo seu nome. E aqui este povo ao qual se humilha, busca a sua face, ele vem, se manifesta e toca, porque ele fez, está fazendo e continuará fazendo no meio do povo que chama pelo seu nome. Ele é um Deus que manifesta. Eu acho algo interessante que eu estava lendo um livro de Martin Luther King e ele diz o seguinte: esperar que Deus faça tudo enquanto eu não faço nada, isso não é fé, isso é superstição. Existe algo que eu preciso fazer para que Deus possa manifestar aquilo que Ele deseja fazer. Esperar que Deus faça tudo, sem um desejo do meu coração, sem uma ação espontânea minha, não é fé, é superstição. E a igreja dos nossos dias, infelizmente, em uma boa parte dela, não tem sido uma igreja que exercita a fé, mas uma igreja supersticiosa. Uma igreja que espera da parte de Deus tudo, mas ela não faz nada. Uma igreja que não levanta as mãos nem para adorar uma canção. Uma igreja que muitas vezes não quer pagar o preço para vir ao templo, usando o artifício e o argumento que o mundo está usando para nos desaproximar de Deus, e as pessoas estão aceitando isso. Nós temos aqui o nosso apóstolo, graças a Deus se recuperou do Covid, está no processo, mas já está na bênção. Mas é um homem de fé, nos ensina, não nos dá argumento, legalidade para não estar adorando ao Senhor. Ele poderia estar em casa, pela medicina ele até deveria estar em casa,
mas por amor ao Espírito Santo e como sacerdote que nos ensina, e eu aprendi da boca dele, o sacerdote é curado no altar. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, mediante a palavra de Deus, estabelecida no velho, manifestada no novo, eu e você, somos reis e sacerdotes de Deus hoje, através de Jesus Cristo. A minha cura e a tua cura está estabelecida no altar, e nós estamos aqui para entoar canções a este Deus, e dizer a Ele, que nós não vamos mudar o princípio. Deus não moverá uma palha naquilo que eu posso fazer, mas moverá céus e terra, para curar, transformar, e fazer o que tiver que ser feito, para operar na vida de um filho, que em fé o ama e o honra. Deus não vai mover palha alguma, daqueles ao qual não lhe ama e não lhe buscam, mas aqueles que lhe amam, aqueles que lhe buscam, Ele vai mover céus e terra, por amor de nós que temos o buscado. Ele não vai nos deixar dessa maneira, Ele não tem nos deixado, o amor dEle tem se manifestado. Estamos aqui hoje debaixo de uma direção profética, isso que nós estamos vendo aqui, esses pães e essas águas que aqui estão, estamos debaixo de uma direção profética e apostólica, é um ato de fé, como eu mandei nas mídias sociais, falando com os discípulos no particular, o quanto nós como igreja nos preocupamos com atos proféticos. Não se faz todo dia, não se faz de qualquer jeito, só se faz debaixo da direção do Espírito Santo, ao qual fala com os seus sacerdotes e anuncia todo o corpo de Cristo. Isso aqui é um ato de fé. Nós ouvimos da parte de Deus, existe base bíblica para isso, e você opera em fé. O que nos cura, o que nos sara não é a água, não é o pão, é o ato de fé, a pessoa do Espírito Santo, que direcionou através da sua palavra, em agirmos por honra e amor ao Senhor, um ato de fé baseado pela sua palavra, para cumprirmos um propósito. É debaixo disso que nós estamos aqui hoje, uma igreja que age em fé, não uma igreja supersticiosa, uma igreja que ama ao Senhor e entende o que Ele disse no texto da sua palavra. E eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 23, verso 25, que é o texto ao qual estamos baseados para o que Deus está fazendo, fará em todo esse dia, de manhã, à tarde e no culto da noite. E você que está na sua casa também, que não pode estar aqui de maneira alguma, e vai poder fazer esse ato aí também na sua casa. Mas você que pode, não deve ficar parado, você tem que se movimentar, mover-se para Deus e dizer: Senhor, que mova-se os céus e a terra ao meu favor, porque eu amo o Senhor acima das circunstâncias. Nós que estamos aqui, e você que está aí na sua casa, estamos baseados no livro de Êxodo capítulo 23, verso 25, que diz o seguinte: servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Olha o que diz o texto: servireis ao Senhor, ato de serviço, adoração. No mundo espiritual, servir a Deus, adorar a Deus, é honrar a Deus, é trabalhar para Deus, é se esforçar em Deus, é dizer para Deus: Senhor, não é mais na minha força, é na força do Senhor. Eu te sirvo não porque eu sou bom, eu te sirvo porque o Senhor é bom, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, independente das lutas que eu estou passando dentro da minha casa, independente do que o meu corpo está dizendo para mim, o meu espírito clama: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu creio, e eu tomo posse disso como? Agindo em fé, porque o Senhor diz: Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, Ele abençoará. É o Senhor quem abençoa, através da boca dos seus sacerdotes e da tua atitude, um posicionamento, agindo em fé, tomando posse da palavra apostólica e profética. Então eu me coloco diante do altar e eu digo: eu creio nessa promessa, eu creio nesse ato, Senhor, e eu tomo posse, porque Ele tirará do nosso meio, Ele tirará, Ele arrancará, Ele mesmo arrancará toda
enfermidade. Nada vai permanecer alojado nas nossas vidas. Se eu e você tomarmos um posicionamento de fé, e a nossa fé não se baseia na maioria, a nossa fé se baseia na verdade. A minha fé e a sua fé não pode permanecer no que a maioria está dizendo na mídia social, a maioria está dizendo na mídia, na nossa televisão, do nosso rádio. A nossa fé está baseada na verdade. Não importa o que estão dizendo. A maioria pode dizer que não. Se a palavra de Deus diz que sim, permaneçamos na palavra, tomando posse, servindo, adorando, clamando ao Senhor, não somente com canções, mas com uma vida, em um ato profético diante de Deus, dizendo: Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser fazer, porque eu creio, eu tomo posse, e eu estou agindo em fé, diante do teu altar. Nós terminamos a mensagem da semana passada, debaixo do texto de Mateus 16, do 16 ao 18, quando Pedro está dizendo: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus aponta para Pedro e diz assim: e Tu és Pedro, e sobre esta rocha, apontando para ele mesmo e para o local onde eles estavam, uma grande rocha, Jesus estava dizendo: Tu és Pedro, pequena pedra, uma pequena rocha, mas sobre esta pedra que sou eu, o próprio altar manifesto, ao qual vão me entregar, na carne, em sangue e no mundo espiritual. Algo vai acontecer a partir do momento que você se entrega a mim. E tu és Pedro, e sobre esta rocha eu manifestarei o poder da minha igreja. Então por que Jesus está dizendo isso? Porque eu entendo que na palavra de Deus, o lugar da adoração é um altar, e é um lugar firme, feito de pedra, ou seja, um lugar espiritual, de um posicionamento rochoso, uma estrutura de caráter firme, inabalável, decisões inabaláveis em relação aos mandamentos de Deus e a nossa aliança com Ele. A minha aliança com Deus tem que ser inabalável, tem que ser como uma rocha, tem que ser firme. Ele disse sim, é sim. Ele disse não, é não. Ele disse vai, eu vou. Ele diz eu fico, então eu fico. Porque a aliança que eu tenho com Deus é como uma rocha inabalável. Nós temos que ser dessa maneira. Ele falou: tu és Petros, tu és uma pequena pedra. Eu e você somos pequenas pedras, mas juntos nós formamos diante de Deus um altar para a sua adoração. Você não vai ver um altar na Bíblia feito de outra coisa para Deus que não seja de pedras. E não é uma pedra só, são o ajuntamento de pequenas pedras, uma sobre a outra, uma firmando a outra, uma estabelecendo a outra. Então nós estamos aqui diante de Deus, e você aí diante da internet, na sua televisão, dizendo para Deus: Senhor, eu sou uma pequenina pedra, mas Tu és a grande rocha, e juntos no Senhor estabelecemos um altar de fé. Pode mandar fogo, receba o nosso sacrifício de adoração ao Senhor. Manifesta o Teu poder em nós e através de nós. Tem que ser firme, irmão. Tem que ser fiel. Tem que ser uma rocha inabalável. Mateus 7, verso 24. O nosso Cristo é uma rocha inabalável. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem pratica a palavra de Deus é considerado um homem prudente, que estabelece a sua casa espiritual e a sua casa física sobre Cristo. Ele é a nossa grande rocha. Não podemos voltar atrás. Não importa o que está acontecendo no mundo, nós vivemos pela fé, uma fé inabalável, uma fé feita no altar de pedra. Este altar hoje significa a rocha que é Cristo, e nós colocamos a nossa fé diante dele. Um pequeno pão, uma pequena garrafa de água, dizendo: Jesus, isso aqui não é nada, o Senhor é tudo. Mas como um ato de fé, eu pratico, e o Senhor, através do meu ato de fé, me cura, me sara, me restaura, me transforma, porque eu sou inabalável diante do Senhor. Ah, meu irmão,
O mundo precisa conhecer o Cristo que nós conhecemos. Você precisa conhecer o Cristo ao qual você adora com canções aqui. Nós precisamos conhecer o Deus da palavra. O Deus que não é história da carochinha. Qual a diferença entre a Bíblia e um gibi? Na vida de muitos, nada. Mas na vida de quem crê, é tudo. Ela é a palavra de Deus, inerrante. A palavra de Deus, inabalável, ao qual não há variação de dúvidas. Ela é a palavra de Deus, a palavra que é a própria rocha. Por que eu preciso de tudo isso, pastor? Para entender o que nós estamos baseados para ministrar essa palavra hoje. Abra a sua Bíblia comigo, no texto áureo do Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isaías capítulo 53. É a manifestação da pessoa de Jesus na antiga aliança. O profeta messiânico, o profeta Isaías, que anuncia a pessoa de Cristo através das suas palavras, e ao qual hoje nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, a esperança da cura, a esperança do sarar, a esperança daquilo que Ele já determinou, Ele fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. É a palavra dele, inabalável. Olha o que diz a palavra de Deus no texto de Isaías. Isaías 53, mas eu quero ler a partir do 3 hoje. Diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Vamos ler só o 3 por enquanto. Nós estamos sempre baseados no 4 e no 5, e não está errado. Na verdade, todo o texto e todo o contexto da vida de Isaías, falando da pessoa de Jesus, é importante. Mas por que eu quero falar rapidamente sobre o 3 hoje? Porque aqui no verso 3, ele destaca algumas coisas. Eu quero destacar dentro delas aqui 2 termos específicos que ele usa: desprezado e rejeitado. Muitos de nós estamos nos sentindo assim nesses dias, porque fomos afligidos pelo Covid-19, é um exemplo. Se sentimos menores, ou nos sentimos, parece que sem fé, porque fomos atingidos por um vírus que está aí no mundo. E qualquer ser humano feito de carne e osso está suscetível, porque vive com outro ser humano. E isso é transferido de ser humano para ser humano, através do vento, através do ar, através de uma sacola de um supermercado que alguém pega e passa na sua mão. Somos seres humanos. E muitas pessoas não falam, tem medo de falar, tem medo de escrever, tem medo de anunciar que pegou. Por quê? Porque tem medo de ser desprezado e rejeitado. Eu quero dizer para você que Jesus já passou por isso também. Eu quero dizer que Jesus já venceu o meu desprezo e a minha e a sua rejeição. Você não é menor porque você teve, você não é menor porque você está, e você não vai ser menor porque porventura você virá a pegar esta enfermidade, ou no teu corpo manifestar esta doença. Jesus já venceu esta rejeição, Jesus já venceu esse desprezo. Não se menospreze, Jesus já venceu isso também por mim e por você. Sabe por quê? Muitas vezes essa doença não está causando nada no teu corpo, mas no teu emocional você está abalado, e o diabo vem com as mentiras dele em cima de você, dizendo que a culpa é tua, que você não pode, que você não consegue, que não vai, porque você que transferiu para outro, que você que maculou a vida de outro, que fulano de tal passou para você, que você agora é desprezado, que você agora é rejeitado, que você agora tem a lepra do momento. Ei, Jesus cura tudo isso. Ele foi desprezado e rejeitado para que eu e você não precisássemos mais nos sentir dessa maneira. Ele diz para nós, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era um homem de dores. Você sentiu dores nesses dias? Ele já sentiu a tua dor. E que sabe o que é padecer. Presta atenção nisso aqui.
Sabe o que nós estamos precisando aprender nesses dias? Aprender a padecer por amor a Cristo. Precisamos aprender a passar por guerra por amor a Cristo, sem dizer que Cristo não está conosco. Se as guerras que eu passo por amor a Cristo, está tudo certo. Mas agora quando eu estou passando guerra por causa de pecado, por causa de ilegalidade, aí não tem nada de Cristo, irmão. Então está com uma doença, uma enfermidade, uma ação maligna no mundo espiritual por causa de uma guerra, por causa de uma batalha, eu e você precisamos aprender a padecer por amor a Cristo. E eu tinha uma enxurrada de versículo para colocar aqui, mas eu quero me basear em um só. 1 Pedro capítulo 4, do verso 16 ao verso 19. Vamos ler esse texto? Permanece com os Isaías 53 aí, coloca a mão, coloca algo para anotar, mas vamos ler esse texto junto. 1 Pedro capítulo 4, do verso 16 ao verso 19, diz o seguinte: mas se sofrer como cristão, presta atenção, mas se sofrer como alguém que manifesta o próprio Cristo, alguém que imita Cristo, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, glorifique o nome do Senhor através da sua vida como um cristão, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ei, por ocasião de começar o juízo da casa de Deus é chegada, chegou, irmão. Deus está fazendo separação entre o joio e o trigo. A gente nunca pensou como que seria feito, está tendo separação. A diferença de quem é um altar de rocha diante de Deus e de alguém que só vinha fazer fuleiragem no nosso meio. Está havendo separação, e o juízo começa por onde? Pelo ímpio? Pelo mundo? Não, começa pela casa de Deus, a separação entre quem é e quem não é. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É uma pergunta. Se está começando por nós e você está abalado, imagina o ímpio. Imagina alguém que não conhece e não obedece o Evangelho de Deus. Verso 18. E se com a dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Presta atenção. Se é com dificuldade que eu e você, que somos justificados por Cristo, e estamos salvos, estamos padecendo essa guerra, imagina aonde que o ímpio, o pecador, vai padecer. O que vai acontecer com ele? Irmãos, eu e você precisamos manifestar a firmeza de Deus, a rocha de Deus, ter convicção que o que Jesus fez é pleno, é completo. Eu e você temos que mostrar para o pecador desse mundo que vale a pena se entregar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, que independente da luta que eu passo, que você passa, só porque nós somos crentes, a diferença está em saber padecer por essa luta. Nós estamos suscetíveis a ela. Jesus não disse que eu e você não passaríamos por isso, mas Ele padeceu em nosso lugar. Mas se é por amor a Ele, vale a pena. Olha o que diz o verso 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Você está encomendando a tua alma para quem? A quem você tem servido? Para quem você tem se preparado? O texto diz claramente para nós, a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. O nosso Deus, foi Ele quem nos fez. Na prática do quê? Do bem. Pratique o que é correto, viva o Evangelho genuíno, faça o que é santo, o que é fiel e o que é agradável. E se passarmos pela guerra, vamos continuar dando bom testemunho, porque Jesus continua nos amando e nós temos convicção aonde vamos morar. Mas sabe o que tem acontecido nesses dias? O ímpio tem visto postagem de crente e está falando, é igual a mim, não mudou nada. Ele só ia na igreja, ele nunca foi à igreja. Ele nunca manifestou o poder do Deus ao qual ele disse que manifestava. Semblante descaído, vozinha michuruca. Você pergunta para a pessoa está sempre... Irmão, levanta essa cabeça. Aprenda. Quem te criou, o fiel Criador da tua alma, é para Ele que você precisa devolver. Nós somos responsáveis pelo nosso espírito. Nós vamos devolver ele ao Pai. Nós vamos estar um dia diante do trono branco, e vão ter duas coisas que nós vamos poder ouvir: ou é entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, ou afaste-se de mim, porque eu não te conheço.
Mas Deus, eu expulsei demônio em teu nome, eu não te conheço. Eu curei enfermos em teu nome, eu não te conheço. Você usou o meu nome, mas nunca esteve baseado, firmado, abraçado, arraigado, agarrado ao meu nome. Eu nunca estive em você e você em mim. Você me usou, mas nunca foi usado por mim. Irmãos, precisamos tomar posse de Isaías. Ele já sofreu a nossa rejeição, ele já foi desprezado por amor de nós, ele padeceu aquilo que eu e você tínhamos que padecer. Se for para a glória dele, nós vamos passar pela luta, mas nós vamos continuar manifestando o nome dele nessa terra. Nós não vamos retroceder. Isaías 53, verso 4 e verso 5, ao qual nós estamos baseados aí, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o seu shalom, a sua paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No mundo espiritual, eu e você já estamos sarados. O que eu preciso fazer? Tomar posse da plenitude dessa palavra. Ah, pastor, mas eu ainda estou sentindo sintoma. Não tem problema, mas você já está sarado. No mundo espiritual, tome posse, levante a tua cabeça, profetiza, decreta, haja, faça alguma coisa. Eu repito, Deus não vai mover uma palha, irmão, naquilo que eu e você não nos movimentarmos em fé a Ele. Mas Ele está movendo os céus e terra, o mundo espiritual e o mundo físico, por amor daqueles que o amam e por amor daqueles que o buscam. Ele é o nosso Deus, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Jesus já levou tudo sobre Ele. A questão é, você está disposto a abandonar e desistir das coisas que te deixam doente? Porque nós temos orado por pessoas nesses dias que não abandonam a doença. Você está disposto a abandonar a doença por amor a Jesus? Por honra a Jesus? Tem pessoas que estão enfermas da alma e amam a sua enfermidade, amam a sua falta de perdão, amam a desonra, amam a mentira, amam a prostituição, amam o adultério, estão agarrados nisso e não abandonam, e aí falam mal de Jesus, mal da Bíblia, mal da igreja. Porque eu não recebo, você nunca vai receber, porque você não quer abandonar isso por amor a Jesus. Jesus disse: você já está sarado. No mundo espiritual, aquele que pratica, aquele que trabalha, aquele que adora, aquele que honra, pode tomar posse de Isaías. Você está disposto a abandonar, a largar, a abandonar, a desistir de estar doente por amor a Jesus que já te curou, já te sarou? Você já parou para pensar que Jesus chegava para as pessoas, e Cláudio Duarte brincou com isso de uma forma muito sucinta? Quando as pessoas chegavam até ele, ele conta a história do cego. Ele chega diante do cego e diz: o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta ilógica, mas tem toda a lógica. A pergunta que Jesus te faz hoje é: o que você quer que eu te faça? Jesus quer ouvir da tua boca. Ele quer ver a tua atitude, se verdadeiramente você quer que Ele faça algo na sua vida. Ah, eu quero continuar tristinho, porque assim eu posso deixar de vir para a igreja, porque agora eu estou tristinho, e por causa da minha tristezinha, e agora eu sou tristinho. Não. Levanta essa cabeça e cria vergonha, e vamos adorar Jesus, e vamos entregar essa tristezinha, essa mentira do diabo, essa seta maligna, essa enfermidade, essa doença, essa desonra, essa falta de perdão, o que quer que seja, vamos entregar nas mãos do Senhor Jesus e dizer: eu quero passar a ver. O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a ver, porque um dia eu já vi, e eu sei o quanto bom é enxergar, e eu quero que o Senhor faça, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Esse homem estava dizendo: eu conheço o livro de Isaías, e tu és o Cristo, eu creio que tu és o Cristo, eu sei quem é o Senhor, e se tu és quem eu creio que tu és, o Senhor pode me fazer voltar a enxergar.
E Jesus disse: então passe a enxergar agora. É isso que você quer? Então passe a ver de novo, porque eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Você não está apenas curado, você está salvo. Ah, irmão, tem tanto crente perdendo a salvação porque não crê mais em Jesus, porque está acreditando que o câncer, que o Covid, que sei lá o que do inferno é maior do que a palavra de Deus. Não é, nunca foi e nunca será. Ah, irmão, eu estou muito bravo com esses demônios que têm infectado a mente das pessoas que conhecem a palavra de Deus, que leem, que pregam a palavra de Deus e fecham as portas das suas igrejas, fecham as portas das suas células. E sabe por que fecharam? Porque eram deles mesmo, nunca foi de Jesus. Ninguém fecha uma célula quando ela é de Jesus. Ninguém fecha uma igreja quando ela é de Jesus. Mas quando ela é minha, quando ela é sua, quando ela é do meu bel prazer, da minha própria vontade, da força do meu braço, aí não tem força humana que suporte, porque a guerra não é física, ela é espiritual. Mas temos que entender que Jesus já venceu essa doença, já morreu a nossa morte e já nos fez mais que vencedores nele, Cristo Jesus, a rocha da sua igreja. Ah, irmão, temos que ser firmes. Temos que ser inabaláveis. Que evangelho é esse que nós temos ouvido aí nesses dias? Que possamos viver Filipenses 1, do 21 ao 26. Como disse Paulo para nós, eu não tenho tempo de ler. Mas que eu e você venhamos viver, entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se estamos firmes em Jesus, se temos convicção, Paulo falou, o morrer para mim é lucro, porque eu sei que eu estarei eternamente com o meu Senhor, mas por amor de vós, eu quero é viver, para que o evangelho seja pregado, uma vida abundante seja demonstrada, e todos olhem para mim e vejam Jesus manifesto em mim. Então Paulo bateu no peito e disse, olhe para mim, e sejam meus imitadores. Como? Como eu sou do meu Cristo. Ah, irmão, como está faltando crente corajoso e bater no peito e dizer, tem uma família como a minha. Seja crente como eu sou. Ame a Jesus como eu amo. Não é orgulho não, irmão. Não é orgulho não. Sabe o que é isso? É medo, é pecado, é falta de vida com Deus. Paulo não estava dizendo que era perfeito. Ele falou, nem imagino, nem posso dizer, não quero nem imaginar eu dizendo que eu sou perfeito. Mas eu não aceito ser imperfeito, eu prossigo para o alvo, aquele que é o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. É Ele quem me aprimora, é Ele quem me aperfeiçoa, é Ele quem já me curou, já me sarou, já me restituiu, e eu permaneço fiel, inabalável, preso em cadeias humanas, mas liberto no mundo espiritual, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. Não importa as chicotadas, não importa as marcas, não importa a fome, eu permaneço em Cristo, inabalável. Ah, irmão, 75% do ministério de Paulo foi cerrado em cadeias humanas. Mas ele pregava para os soldados, ele pregava para os oficiais, ele pregava para os reis, ele pregava para todo mundo. Ele ganhou mais alma preso dentro de uma cadeia do que muita gente solta hoje, mas preso em cadeias espirituais, enfermidades e doenças da alma, ao qual não deixam glorificar Jesus. Adoração é trabalho, adoração é movimento, irmão. Se movimente, que a nossa coragem de viver seja maior do que o nosso medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Então que a tua coragem de viver seja maior do que isso, porque o morrer em Cristo é lucro. O problema é quando eu não tenho certeza da salvação. Aí, irmão, é o que nós acabamos de ler lá, o ímpio treme porque não sabe aonde vai. Agora nós, igreja, os evangélicos, os nascidos de Deus, estão temendo o quê? Temor na Bíblia é denotado somente a Deus, irmão. Medo é denotado ao diabo. E tem um monte de crente que não teme a Deus, mas tem medo do diabo. Nós precisamos entender quem somos. Temos que ter convicção de quem servimos e onde iremos viver a nossa eternidade.
Nós temos que entender que esse texto de Isaías, ao qual ele diz para nós claramente, certamente, não tem dúvida, é certeiro, ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, áreas espirituais, e todas as nossas doenças, áreas físicas, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. E tem muito crente aflito hoje. Sabe o que significa aflição nos nossos dias? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tem gente aflita. Síndrome do pânico, crente com síndrome do pânico, crente com ansiedade, está com medo do futuro, é porque não leu a Bíblia ainda, não tomou posse. Depressão, está preso no passado, é muita acusação e não entregou na cruz ainda. Tem que ter humilhação, tem que ter arrependimento. O perdão cura a depressão, o abandonar das coisas velhas cura a depressão, o entregar o seu presente cura o seu futuro, porque o presente é a semente do futuro, e eu não tenho certeza do fruto que eu vou colher, porque eu não tenho certeza da semente que eu estou plantando. Quem planta laranja tem certeza que vai colher laranja, não vai nascer um pé de abacaxi. Então por que tanta ansiedade? Porque não planta nada ou planta mal. Jesus já morreu a nossa morte, Ele foi o aflito no nosso lugar, ferido de Deus e foi oprimido. Por que tanta opressão? Por que tanta depressão? Ele já foi oprimido por amor de nós, Ele já foi o canal da cura por amor de nós, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, aquilo que eu repito, e muitas vezes eu tenho prazer de repetir. Ele está dizendo o seguinte: eu já morri essa morte, pare com isso agora. Ele já passou nessas situações por nós, moído pelas nossas iniquidades. Irmão, coisas que eu vejo, que eu ouço na palavra de Deus, que eu tenho convicção que está baseado pela palavra de Deus, e Ele já mandou eu ser fiel, e eu continuo infiel. As práticas das boas obras, eu continuo fazendo más obras, mesmo conhecendo a verdade pela palavra. Iníquo, desejo pecaminoso desenfreado, eu continuo praticando, porque eu mando mais na minha vida do que Deus manda em mim. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. E fechando aqui, aonde se manifesta essa palavra para nos dar convicção e certeza que Jesus fez no velho, faz no novo e continuará fazendo hoje através de nós, na nossa vida de Atos 42, a nossa prática como igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, na nova aliança. Agora os discípulos vão dizer que Isaías 53 estava se cumprindo no dia deles. Isaías manifestou através da profecia o que Jesus faria. No livro do Evangelho de Mateus, aqui o apóstolo vai dizer para nós: está se cumprindo e continuará o cumprimento até o dia do seu retorno, até o dia da sua vinda. Diz o seguinte: chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, diga a palavra, não era a palavra de qualquer um, meu irmão, é a palavra de Deus, é a palavra, é pela palavra que nós somos curados, é pela palavra que nós somos libertos. Diz o seguinte: meramente com a palavra ele expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes. Presta atenção, verso 17: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Sabe por que aquele texto lá onde que diz para nós, Isaías, na tradução do português, dores, não está falando de dor, está falando de doença. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. O apóstolo está dizendo: se cumpre hoje e vai continuar se cumprindo na minha vida e na sua vida. Ele levou sobre ele todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. E eu ratifico a pergunta: você está disposto a abandonar esta enfermidade, a abandonar essa doença por amor e honra ao Senhor Jesus?
Se você quer se movimentar na pessoa do Espírito Santo, eu quero que você se coloque de pé agora, como um ato profético, um ato de fé, dizendo: Jesus, eu me movimento para dizer, eu creio nas suas promessas, eu creio na sua palavra, eu creio em cada uma das suas profecias. O livro de Mateus está ratificando Isaías, dizendo: está se cumprindo agora. Está se cumprindo no nosso tempo. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele sara, quer seja espiritual, emocional ou físico. Jesus fez no passado, está fazendo no presente, continuará fazendo no futuro. E esse futuro é amanhã, é agora, é daqui 10 minutos. Cada minuto que passa, cada minuto que vem é um futuro novo. Jesus te cura para você curar, Jesus te sara para você sarar, Jesus te liberta para você libertar. Jesus não faz algo à toa, irmão. Não é para a gente ficar dando testemunho, contando bonitinho e escondido. Não, é para você abrir a tua boca e anunciar com a sua vida, dizendo: vale a pena servir esse Jesus, sim. O meu Jesus continua sarando, curando, restaurando. Ele restaura a família, Ele restaura casamento, Ele restaura finanças, Ele restaura no físico, Ele restaura no emocional, Ele restaura no espiritual. Mas eu preciso abandonar as coisas velhas para não viver na depressão do presente. Eu tenho que abandonar, eu tenho que dizer para Jesus: Jesus, faz em mim, porque eu tomo posse, porque eu vivo pela fé. Precisamos ver pela fé, irmão, não pelo que o mundo está dizendo do cotidiano. Sabe por que eu prego essa palavra dessa maneira? Porque o Evangelho deve ser usado para consolar os aflitos, mas para afligir os acomodados. O Evangelho de Jesus, ele consola quem está aflito, mas, meu irmão, ele aflige quem está acomodado. Ele mexe com as suas entranhas, e ele diz: você está bom demais, é por isso que você está parado. Está tudo muito bom, está tudo muito próspero, está tudo muito curado. Jesus está dizendo: ei, eu estou curando o aflito, mas eu estou afligindo você. Eu quero que você se movimente, eu quero que você me adore, eu quero que você trabalhe para mim, eu quero que você se movimente na minha direção. Deixa Deus te afligir com coisas boas. Deixa Deus mexer com o teu interior. O Evangelho, meu irmão, é a única esperança para essa humanidade. O Evangelho é a única esperança para o mundo. A igreja não pode substituir o Evangelho por outra mensagem. Somente Jesus pode dar a vida eterna para o homem, porque Ele é o pão da vida e Ele é a água da vida. João capítulo 6 verso 35. Eu sou o pão da vida, e quem vai até Ele, quem vem até Ele, não terá fome e jamais, nunca mais terá sede. É por isso esse pão, é por isso essa água aqui hoje. É dizendo: Jesus, nós estamos fazendo um ato de fé, um ato profético, dizendo: Tu és o pão da minha vida, Tu és a água da minha vida, Senhor. É no Senhor que eu me alimento, é no Senhor em quem eu me sacio, é no Senhor em quem eu vivo, e eu tomo posse, e eu sou curado, eu sou transformado, e eu saio deste ambiente, ser transformado para transformar, curado para curar, disposto a mudar, e disposto a gerar mudança. Precisamos tomar posse disso, irmãos. Precisamos crer verdadeiramente em quem Jesus é, e precisamos tomar posse de Isaías, e precisamos tomar posse do que Mateus falou para nós. O livro de Mateus falou para nós, através do apóstolo Pedro. Nós precisamos tomar posse e entender que Ele fez, está fazendo e continuará fazendo. Ele não mudou. A vida cristã é uma vida de fé. Não é pelo que os olhos veem, não é pelo que os meus ouvidos ouvem, mas é pelo que a palavra de Deus já me garante. Levante suas mãos aos céus. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar como igreja, e se tem algo que você precisa abandonar diante de Deus, você vai abandonar, porque daqui a pouco você vai tomar posse do pão que você trouxe, da água qual você trouxe, e debaixo da intercessão dos santos, da oração, você vai ser devolvido isso a você, e você vai comer como um ato de fé. Mas é a minha disposição e a tua disposição no Senhor, e através da sua palavra que nos sara,
que nos cura, que nos restaura, que nos redime, que nos faz mais que vencedores. Você precisa deixar aos pés da cruz aquilo que tem te atrapalhado na presença de Deus, aquilo que tem feito você se esfriar na fé. Você precisa abrir a tua boca debaixo dessa máscara agora e dizer algo para o Espírito Santo. E você precisa se entregar ao Espírito Santo. Se você está aflito, Jesus te consola. Mas se hoje você está bem demais, está muito tranquilo, Jesus quer te afligir, colocando perseverança, amor e honra dentro do teu coração. Voltar a queimar, voltar a arder na presença do Espírito Santo, voltar a arder na presença do Senhor, amá-lo acima de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, ó Deus. Colocamos cada vida aqui diante do Senhor. Colocamos os elementos dessa mesa diante do Senhor. Colocamos o nosso arrependimento diante do Senhor. Somos pequenas pedras, Senhor, mas queremos ter um caráter firme no Senhor, inabalável na aliança contigo. O teu altar, tu és a rocha inabalável, Senhor. A minha casa está firmada em ti, a minha vida está firmada em ti. Nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo firmados diante do Senhor. Queremos mais de ti, Senhor, e precisamos mais da tua presença. Mostra a cada um de nós aqui quais são as áreas que precisam ser saradas, quais as áreas que precisam ser curadas, quais as áreas que precisam ser transformadas hoje em Cristo Jesus. Pai, nós estamos aqui para honrar o teu nome e oramos como igreja do Senhor para que a obra seja plena, para que a obra seja real, para que a obra seja verdadeira. Eu quero ouvir a oração da igreja, eu quero ouvir o clamor da igreja. Abra sua boca e comece a orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua vida. Comece a orar, comece a entregar tudo diante de Deus. Você quer cura, você quer libertação, se movimente diante do Senhor. Abra a tua boca, entregue os teus pecados na cruz de Cristo, entregue tudo a Jesus. Ele já sofreu a minha e as suas dores, ele já foi afligido, ele já foi desprezado, ele já foi humilhado. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você sente. Entregue tudo diante dele. Você está num ambiente de cura, você está num ambiente de libertação, você está num ambiente de transformação. Venha a nós o teu reino, 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 Senhor, e manifesta a tua vontade. Tem cura para você, tem libertação para você, tem o sarar de Deus. Toma posse, aprenda a orar, igreja, aprenda a orar. Volte ao princípio da adoração. Se movimente. O Deus que sara está neste lugar, o Deus que cura está neste lugar. Pelas pisaduras dele já fomos sarados, pela pisadura dele já fomos sarados. Ele já te sarou, ele já te curou. Ele quer que você tome posse, que você receba, que você viva esta palavra agora. Enquanto os levitas adoram, a igreja ora. Enquanto a adoração é entoada, o Senhor vai derramando cura, sinais, prodígios, maravilhas, milagres no nosso meio. Receba o toque do teu físico, receba o toque das tuas emoções, receba o toque do teu espírito. Deus está querendo te avivar. Deus quer colocar fogo. Com as suas mãos levantadas, diga: diga, te exaltamos. Por que você anda tão envergonhada, minha igreja? Por que você tem vergonha de mim? Por que você tem vergonha do Senhor, da sua salvação? Por que você tem vergonha do Deus que te sara, do Deus que te cura, do Deus que te restaura? Mude as atitudes, mas não mude o princípio. Mude o posicionamento, mas não mude o princípio. Te exaltamos, Senhor. Diga. Te exaltamos.
uma vez, mais uma vez, mais uma vez. O Espírito de Deus está neste lugar, Ele se move sobre a minha vida e sobre a tua vida. Toda pessoa que age em fé, Ele mexe no mundo espiritual. Toda igreja que ora e adora, não somente com canções e palavras, mas com a vida de um trabalho exemplar diante de todos aqueles que o ouvem e os veem, move os céus sobre a sua casa, sobre a rua onde mora, o local onde trabalha, a igreja onde congrega. O Senhor está neste lugar. Yahvé chamar, o Senhor está aqui. Yahvé chamar, o Senhor está aqui. Somos pequenas pedras que, unidas uma a outra, fazemos um grande altar diante de Deus. Senhor, receba nossas vidas como as pequenas pedras diante do teu altar. Mas um altar tem um propósito. O altar tem um propósito, e o propósito do altar é que sobre ele tenha sacrifícios. Sacrifício de louvor, sacrifício de uma vida entregue diante do altar. E nessa manhã, o Senhor quer receber o meu sacrifício, o teu sacrifício, da nossa vida, do nosso tempo ao qual viemos aqui, dos atos proféticos a qual o trouxemos aqui. Mas o Senhor, debaixo desta palavra, também quer um sacrifício de oferta ao seu nome hoje. E nós vamos devolver ao Espírito Santo uma oferta de honra por aquilo que Ele já fez e não pelo que Ele fará, porque já está tudo pronto, já está tudo feito. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas doenças. Está sobre Ele a nossa aflição, está sobre Ele a nossa rejeição, está sobre Ele as nossas dores, está sobre Ele as enfermidades, está sobre Ele a angústia, está sobre Ele todas as coisas. E hoje, diante do altar, ao qual nós juntos como pequenas pedras estamos remontando a Deus, nós vamos clamar ao Senhor: Senhor, manda fogo do céu e consome o nosso sacrifício diante do Senhor. Consuma a nossa oferta de honra. Irmãos, não é uma oferta qualquer, é a oferta da honra em agradecimento ao Espírito Santo. Quando eu dou uma oferta de honra, eu não estou dizendo para Deus: Deus, faça algo. Você está dizendo para Deus: eu estou agradecendo porque o Senhor já fez. O Senhor já fez. O Senhor já operou, o Senhor já curou, o Senhor já transformou. Presta atenção. Quando nós lemos ali em 1 Pedro capítulo 4, que está dizendo que o juízo de Deus começa pela sua casa, quanto mais a vida do ímpio. Presta atenção o que significa juízo na Bíblia. E nós vamos ofertar debaixo disso, desse mover, dessa unção, para você não sair daqui achando: Deus está me julgando. A Bíblia afirma que os juízos de Deus estão em toda a terra, sobre todo ser humano que habita nela. Mas entenda que o propósito essencial do juízo não é condenar ou destruir, mas corrigir, reparar e produzir justiça, salvação e paz. Jesus quer que você sinta isso, a justiça dele manifestando em salvação e paz na sua vida. Que venhamos fazer se cumprir Romanos 14:17 na nossa vida. Que tenhamos vida, paz e gozo no Espírito Santo. Que você não oferte por opressão de uma justiça que parece que Deus está te julgando, não. Por amor, por honra, por gozo e por paz no Espírito Santo.
Que você faça isso por honra ao Espírito Santo, por amor ao Espírito Santo. Sinta paz no teu espírito, porque você é cheio do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não entende isso, mas quem tem, irmão, sabe que diante de uma mensagem como essa que o Espírito Santo está nos dando, nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós temos que colocar nesse altar de pedra um sacrifício de louvor ao nosso Deus agora, nos movimentarmos em fé, nos movimentarmos em honra e deixar diante do altar e dizer: Espírito Santo, seja feita a tua vontade, consuma o meu sacrifício diante do Senhor. Segura a sua oferta na sua mão. E eu sei que nesse tempo para muitos é um sacrifício mesmo. Talvez Deus está tocando em você, você está tendo que mudar a oferta. Talvez você está na tua casa, Deus está te constrangendo. Talvez o Espírito Santo está falando algo com você. Você precisa pegar algo, alguma coisa que estava escondido, e o Espírito Santo está dizendo: entrega para mim. Não é na força do teu braço, não é com esse dinheiro humano natural escondido que você vai manter a tua vida bem. Não é isso que segura a tua saúde. É o Senhor quem te dá saúde, é o Senhor quem te dá paz, é o Senhor quem te dá prosperidade. É Ele, o dono do altar, a rocha maior, ao qual as pequenas rochas se amontoam sobre ele, unidos em um único propósito. O propósito é: receba o sacrifício, mande fogo, Senhor, e receba a adoração de um aroma suave diante do Senhor. Que a minha oferta e a tua oferta de sacrifício hoje chegue como um perfume às narinas de Deus.